Boa noite, gente. Hoje é a nossa última aula, na verdade, é o nosso último encontro aqui do período. Na próxima terça já é a prova de vocês, né? Hoje é quinta-feira. E eu vou apresentar hoje uma revisão aqui, vou passar pinceladamente falando assim pelos assuntos que a gente viu, né? Com esses exercícios que eu elaborei. Na terça-feira eu vou aparecer para vocês aqui só para perguntar se vocês estão bem, se estão entendendo o que está sendo pedido. Igual a gente fez na primeira prova, né? Na primeira prova também fez isso. Mas só para isso, tá? Então, o último encontro, assim, no sentido de perguntar as coisas, de tirar dúvidas de conteúdo, é agora. Então, fala agora ou cale isso para sempre aí. Vocês podem mandar e-mail, claro, né? Até lá, sem problema também. Mas aqui, né, a gente está falando, é mais rápido até para poder ter a resposta. Sobre a prova, né, eu vou mandar uma mensagem para vocês dizendo como é que ela vai ser. A minha ideia era passar que nem foi da P1, no espaço de, sei lá, 6 da noite até meia-noite, vocês me entregarem a prova. Poucas horas, né? Não muitas horas. Estou pensando um pouco ainda sobre isso, né? Mas eu não quero deixar vocês fazerem a prova por muito tempo, não. Até porque eu tenho que corrigir também, né? Eu tenho que corrigir para já postar no sistema e vocês também, antes de eu postar, né? Vocês verem, ver se está coerente a nota, se tem algum pedido de revisão, para dar tempo de fazer isso tudo, né? Então, semana que vem já é bem corrido no sentido de faz a prova, eu corrijo, eu posto a nota. Vou dar um Professor, prazo de um dia, basicamente, para vocês darem uma olhada, ver se tem alguma coisa para reclamar. Rapidinho, Rafael. Eu também quero, muito antes da prova, entregar a nota de vocês das aviões, que eu não corrigi ainda. E, além disso, vocês têm que entregar a avião até quarta-feira, né? A última avião. E pedindo desculpas um pouco aqui, né? Por conta de eu não ter conseguido postar avião na sexta-feira passada, mas eu postei ontem. Aí eu postei ontem e posterguei o prazo também, que eu daria até domingo, deixo vocês me entregarem até quarta-feira que vem, tá? E é isso. Falei, Rafael. a data da AV2, na real, vai ser dia 8 mesmo? É, é terça, né? Dia 8. Deixa eu até olhar aqui. É. Sim, aí entrega no mesmo dia, né? No caso. Então, essa é a minha ideia inicial, sim. Eu vou pensar primeiro numa prova, respondendo um pouco a sua pergunta aí. Qual é a sua pergunta, né, em relação ao nível da prova e tal? Ah, Vou pensar numas questões que são coerentes, dado o tempo, e difíceis o suficiente que vocês consigam fazer, né? É claro que eu não vou botar, eu não posso colocar questões fáceis, dadas, imediatas, né? Até porque tem todo uma justiça aqui em relação ao que é ensinado, ao nível de cobrança que tem que ser de vocês, né? só umazinha pra não tirar o zero. Só uma exemplo para não tirar zero. Então, será que não tem como colocar a V para depois da data do avião? Ih, não tem como não, Larissa. Tem como não, porque o período acaba dia 12. E eu tenho que corrigir a prova de vocês, entendeu? E eu entro de férias também dia 12. Então, tem que dar tempo de vocês fazerem, eu corrigir, vocês verem a nota, ver se tem alguma reclamação e eu postar a nota no sistema, entendeu? Então, para colocar mais para frente não dá. Eu queria colocar a data da prova de vocês um pouco mais para frente para a gente ter mais aulas mesmo, para ter aula de exercício, coisas do tipo, mas não dá não, porque o cronograma é esse aí, entendeu? E em relação ao nível, então, como eu estava falando, né? O conteúdo, né? Qual é o conteúdo da prova? A gente pode separar em alguns temas, né? Análise combinatória. E neste tema aqui, a gente falou sobre princípio aditivo, princípio multiplicativo e aplicações, né? As aplicações foram quais? Arranjo, combinação, combinação com repetição. Foi mais o que a gente viu? Permutação? Permutação, né? Tá por aqui Tá, verdade. também. A gente também viu o triângulo de Pascal. Poderia falar que é até uma aplicação de princípio aditivo multiplicativo, mas vou até pôr separado aqui.
certo? Triângulo de Pascal. Técnicas de demonstração. Indução. Relação de recorrência. Olha como a letra é bonita. No quadro é assim também. Então, esses foram os tópicos, né? Então, posso separar 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, né? A gente viu aulas de exercícios de todos esses tópicos, né? Aliás, menos de triângulo de Pascal. A gente não teve uma aula sobre isso. Apesar disso, na aula de conteúdo, eu apresentei alguns exercícios lá que foram para vocês exercitarem também. Vocês têm uma lista sobre isso. Essa questão número 1 também trata sobre esse assunto, como a gente vai ver aqui daqui a pouco. Em compensação, os outros, combinação com repetição, a gente teve uma aula que você teve só sobre isso. Arranjo, combinação, a mesma coisa, tá? Técnica de demonstração, foram 2 aulas, sei lá, só de exercício. Indução, 2 aulas só de exercício. Relação de recorrência, a gente vai ver um pouco melhor agora, e algo que eu pedi que vocês fizessem, eu espero que vocês tenham feito, vocês não fizeram, ainda dá tempo de vocês fazerem, que é assistam às aulas que eu postei para vocês assistir sobre esse assunto. Exercício de relação de recorrência, tá? Tem um gabarito. O que eu fiz, na verdade, a postagem dos vídeos bom, eu estou fazendo ali no vídeo o que já está no gabarito, mas eu estou complementando bem mais o que está escrito no gabarito, né? Então, vocês, ouvindo o que eu estiver falando, vocês vão conseguir assimilar melhor, até pensar melhor na solução de alguma questão que aparecer para vocês. A1 vocês erraram, né? Vocês estão falando aí que vocês erraram. Eu notei, corrigindo, fazendo com a turma anterior, alguns erros de digitação que eu tive aqui. Então, aqui tem um sobre 2, 4, que aparece, 2. Então, tem os detalhezinhos aqui que eu vou falar para vocês já aqui, quando eu estiver resolvendo, tá? Mas, enfim, não Essa 2 corrigi é a ainda. mesma coisa, né, professor? Da Avon, né? Essa 2. A 1 e a 2, isso. A 1 e a 2 eu peguei da Avion porque eu acho que a 1 vocês me pediram para fazer, né? Vocês não estavam conseguindo, estava difícil e tal. É bem pequena, não tinha muito o que fazer, não. Ó. É bem rapidinha ela. A 2 também, alguém me perguntou e tal, resolvi colocar até para rever um pouco esse assunto aqui de combinação de físico multiplicativo, aditivo, né, e coisas do tipo. Tá? Bom, falei rapidamente aqui sobre qual é o conteúdo da prova, é esse. Vou tentar elaborar questões que misturem as coisas, igual a gente vê sempre, né? Quando eu falo de análise combinatória, é uma questão que envolve, às vezes, arranjo, combinação, princípio aditivo, multiplicativo, enfim. Então, se preparem para isso. E como vocês vão se preparar para isso? Fazendo questão, revendo as questões que a gente já fez, assistindo às aulas novamente, né? Principalmente as aulas de exercícios, né? Que são mais pontuais, né? Mais práticas, né? Então, façam isso, tá? Beleza? Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui fazendo os exercícios, né? Eu respondi todas as dúvidas de vocês que vocês tinham, todas vocês estão escrevendo e tal. É aquela questão do avião. Acho que a questão do avião que você está falando, Matheus, é essa 1, não? Isso. Tá, então vamos lá. Bom, número 1 da avião. Da última avião aí que vocês já entregaram. Ah, só uma coisa antes de falar sobre isso aqui. Eu passei um avião para vocês, eu falei, né, que a data da avião é para a próxima quarta, tá? Então, analise o tempo de vocês aí. Se vocês vão querer fazer avião depois de entregar a prova, antes de entregar a prova. Vocês são adultos, então vocês encontrem o melhor jeito de estudo, isso é bem pessoal, tá? Então, por isso que eu coloquei a data para depois da prova, para poder não atrapalhar eventualmente a vida de vocês, ou, né, enfim. Outra coisa que eu também queria falar sobre isso, que eu lembrei agora, esqueci. O que eu ia falar? Lembrei. Eu não quero passar a prova que vocês, por exemplo, eu vou postar a prova tipo 6 horas. Então eu quero que vocês me entreguem ela tipo meia-noite, tá? Porque se eu deixar para entregar no dia seguinte, vocês vão acabar não dormindo. Eu quero que vocês durmam, tá? É importante vocês dormirem, tá? Então,
Outra coisa também importante. Bom, agora vamos voltar para cá. Vamos calcular aqui essa soma. Então, bom, ele é um somatório de 3 termos. Então, é uma função que aparece dentro desse somatório que tem 3 operandos. São 2 operações aqui, né? Você tem essa de subtração aqui, essa de soma aqui. Então, você tem 3 termos. Como você tem, se faltar luz durante a prova, você me avisa, né? Então, claro, se você tiver qualquer problema, me avisa, porque eu também não sou, né, intransigente assim, né? Então, beleza? Vamos lá. Você tem 3 termos. Em cada termo, você tem esse somatório associado. Isso, vocês podem retornar na aula que eu falei sobre o triângulo de Pascal. Eu até fiz uma pausa sobre ela, sobre o assunto de triângulo de Pascal, para falar dessa notação, porque você tem essa soma toda do K variando aqui em relação a essa combinação. Você também tem essa soma toda em relação a isso que está aqui e também em relação a isso que está aqui. Então, em outras palavras, o que você pode fazer é distribuir o somatório dentro desses termos. Então, você tem um somatório desse primeiro termo, esse mesmo somatório para o segundo termo, esse mesmo somatório para o seu terceiro termo. Uma recapitulação também do que a gente viu naquela aula é a própria notação de combinação. Então, vocês aprenderam comigo, na primeira aula que eu falei de princípio multiplicativo e falei já de combinação, que combinação se escreve assim, né? Combinação de K 2A2, por exemplo. Está aqui a escrita dela, né? É a combinação de K 2A2. Mas nessa aula que eu também falei sobre somatório, eu apresentei esse jeito de também escrever essa mesma coisa. Você pode escrever assim, mas também pode escrever dessa forma que está aqui. Certo? O K escolhe 2, combinação de K, 2A2 é a mesma coisa. A gente só escreve aqui dessa forma para ser mais curto, né? Mais enxuto, para ficar mais bonitinho, né? Não ficar escrevendo muita coisa na horizontal, né? Então, por isso que a gente escreve assim. Também é chamado de binomial, tá? O binomial, que é a combinação, na verdade, ele aparece em vários contextos. Em probabilidade, estatística, a gente estuda muito isso lá. Inclusive, probabilidade é uma aplicação de princípio multiplicativo também. Tá? Mas, enfim, voltando para cá, para a questão, né? Então, o que a gente faz? Distribui isso e para quê? Para você analisar cada termo separadamente. Então, você tem esse somatório e esse somatório que está aqui. Bom, tanto o primeiro quanto o segundo aparecem na função combinação. Então, o que você tem em cada termo é somatório de combinações. Somatório de combinações, a gente lembra do quê? Triângulo de Pascal. Nem precisava ter falado aqui, utilizando o triângulo de Pascal, obtém essa soma. Não. Era algo que vocês deveriam entender isso, analisando aqui essa fórmula. Então, o que é somatório de combinação? Depende. O que está variando aí? O que está variando aqui? É o termo de cima ou é o termo de baixo? É isso que vai determinar para você. Ou são os dois? Né? Isso aqui o K que está variando é o termo que aparece aqui em cima. O que é isso? O que combinação de K 2A2 se refere para a gente no triângulo de Pascal? Se eu tenho um elemento numa linha K, é o que está aqui, coluna 2, o elemento que vai estar na linha K, coluna 2, é combinação de K 2A2. É isso que define para a gente o elemento na posição específica. É a linha que ele está, a coluna que ele está. Combinação da linha com a coluna dá o valor daquela matriz. Lembram disso, né? Isso é da definição de triângulo de Pascal. E, relembrando disso, revendo isso, né? O que a gente chega à conclusão? Bom, que quem está variando? A coluna sempre mantém 2. Como é que eu leio? Combinação de K, 2A2, né? Então, K vai se referir à linha que vai variar. Porque aqui K começa com 7, depois vai para 8, depois vai para 9, assim por diante até 42. A coluna vai sempre se manter igual a 2. Então, estou movendo a linha, mas não estou mexendo na coluna. Então, vou aplicar o teorema das colunas. O problema aqui é o seguinte, o problema é bem entre aspas, porque nem um grande problema.
é que o teorema das colunas, ele existe como? Você tem que somar os elementos que vão desde o início da coluna até onde você queira. Que no caso aqui eu estou vindo até o 42. No início dessa coluna é na linha 2, é linha 2, coluna 2. Fazendo essa soma, descendo na linha desta linha 2, descendo na linha aqui na mesma coluna, até a linha 43, todo esse somatório, você não precisa saber, você não precisa fazer a soma elemento por elemento aqui. Por quê? Pelo teorema das colunas, e complementando um pouco aqui a resposta, que é o que eu espero que vocês tenham feito, é colocar que daqui eu venho para cá por conta do teorema das colunas, por exemplo. Tá? Então, é dizendo essa justificativa do cada passo que você fez, porque você fez aquilo. Não coloquei aqui por preguiça minha e porque eu ia complementar aqui com vocês. Tá? Então, diga o porquê você está indo de um passo para o outro, o que você está fazendo, né? Professor, poderia ter utilizado aquela notação de Gauss para resolver essa questão? Qual é a notação de Gauss? Quando o senhor explicou exatamente notação, você exemplificou mostrando como o Gauss fez para somar uma sequência de 1 a 100. Ah, tá. Isso sim, mas não aqui nesse termo, e sim aqui. Eu usei, na verdade, da expressão toda. Aí não. Eu tratei como um inteiro, e tipo, isso aqui é um termo, e ia ter o termo 42, e eu fiz a... Não, tá certo? Não tá certo, não. Teria que fazer passo a passo, que nem você colocou aqui, tipo, isso aqui, o primeiro é uma soma, o segundo, o terceiro, e os três compõem uma soma de cada um termo, não é isso? Então, por que isso não está certo, que você falou? Você tem alguma ideia? Não. Tá. Então, bom, estava claro para você que isso aqui é a combinação de K2A2? E não é exatamente o elemento K que eu estou interessado aqui, mas é na combinação de K2A2. Sim. Tá legal. Aquela fórmula aí que eu associei a Gauss é o somatório dos todos os elementos que você tem, que vai do 1 até uma posição específica. Então, é do 1 até o K. Aí sim, que aqui, por exemplo, vai aparecer isso. Do 7 até o 42. Então, é 7 mais 8 mais 9 mais blá 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 até 42. Aí sim, é a soma desses elementos nessa sequência. Mas aqui não vai ser isso. Por quê? Quanto que é a combinação de 7 e 2 a 2? É 7 vezes 6 dividido por 2. Quanto que dá isso? 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21, né? Então, o primeiro termo é 21. Quem é o próximo termo? É a Não, mas combinação de 8 eu e não 2 fiz a assim 2. não, professor. O que você fez, então? Eu peguei, assim, para o primeiro termo, por exemplo, que você falou, 7. Eu coloquei ali no primeiro a anotação do que seria a combinação, né? Eu não resolvi. E do lado, eu coloquei a anotação do que seria o valor ali representando. E não exatamente 7. Eu peguei e coloquei, por exemplo, 202 mais 7 menos 2, retirado KK. E eu coloquei tudo como notação. Eu botei o primeiro termo, que seria toda essa parte literal, com 7 no lugar do K, e o último termo, que seria toda essa parte literal, com 42 no lugar do K. E eu usei 35 termos, que seria o número de termos da sequência. Aí que está o problema, porque é isso que eu estava falando, que é parecido com o que eu estava mencionando aqui. Porque, ok, você tem um primeiro termo aí, é um inteiro, né? Vai dar uma resposta. Mas o próximo termo não é o seu sucessor. Se fosse, aí beleza, daria ok isso que você está falando. Mas não é. Por exemplo, voltando ao que eu estava falando, combinação de 7, 2 a 2 é igual a 21. Combinação de 8, 2 a 2 não é igual a 22. Combinação de 8, 2 a 2 é 8 vezes 7 dividido por 2, que é exatamente 4 vezes 7, que é 28. Então, veja como fez um salto aí. Entendeu? De 21 você foi para 28. E o próximo vai fazer um salto também.
Então, aquilo que eu falei lá, que eu associei a Gauss, aquela brincadeira que eu fiz lá, que dá-se uma fórmula, é a soma de um elemento com seu sucessor, com seu sucessor, com seu sucessor, e assim por diante. E assim dá aquela fórmula bem bonitinha. Mas essa aqui não segue esse padrão, entendeu? E não segue também nem um PA, poderia falar uma soma de PA e tudo mais, também não é. Porque não tem essa, como é que a gente fala? Esse fator, né, que a gente vai somando termo a termo, a razão, né? Não tem uma razão constante que você vai somando de termo a termo para obter o seguinte. Por isso que teve a aula de triângulo de Pascal. Por quê? Quando você tem algo que segue uma soma de combinações, você consegue aplicar os teoremas que eu ensinei na aula. E na aula eu falei de o exemplo que eu fiz na aula apareceu. Na lista também tinha. Na lista sobre triângulo de Pascal, tinha uma questão muito parecida com essa. Sendo que eu peguei aquela questão que estava na lista, coloquei uma coisinha a mais, só para poder ficar um pouquinho mais complicada, porque na lista já tinha até o gabarito. Então, por isso que eu aumentei um pouco essa questão. Mas se vocês olharem na lista sobre triângulo de Pascal, tem uma questão muito parecida com essa lá. Tá? Entendeu por quê, Larissa? Que o que você fez não está certo? Entendi sim. Tá. Então, bom, é uma somatória de combinações. O que está variando aqui é sempre esse termo daqui de cima, que se refere justamente à linha. A linha que eu estou no meu triângulo. Eu começo a soma com a linha 7. Depois eu vou para a linha 8, coluna 2 ainda. Vou descendo. E essa é a resposta que eu quero saber aqui. Mas eu não sei quanto é que é essa soma. O que eu sei é o seguinte, lembrando do teorema das colunas, se você pegar a soma do primeiro elemento daquela coluna 2, e é justamente quando você está na linha 2, coluna 2, somar até onde eu queira. Por exemplo, aqui vou somar até a linha 42, porque é o que corresponde ao último termo, linha 42. Soma até a linha 42, mantendo aquela coluna, o resultado dessa soma toda é quem está aqui embaixo à direita. Então, é linha 43, coluna 3, ou seja, combinação de 43, 3 a 3. Simples assim. O problema é, o que eu quero não é a soma daqui do início até aqui a linha 42. O que eu quero é da linha 7 até a linha 42. Mas é fácil, pô. Pega do total, remove o que você não quer. Você não quer a soma que vai da linha 2 até a linha 6. Então, você não quer esse pedaço. Então, você não quer o somatório de K tomado 2 a 2 para K indo de 2 até 6. Você não quer isso. Por isso que desse total, que essa soma toda dá esse cara daqui, 43, 3 a 3, você remove essa soma. E essa soma é o quê? É da linha 2 até a linha 6 na coluna 2. Qual é esse resultadinho dessa soma aqui? Também você pode aplicar o teorema das colunas, que vai ser exatamente quem está na linha abaixo, coluna 1 à direita. Combinação de 7, 3 a 3. Então, essa conta se refere a este termo que está aqui. Entenderam? Entenderam? Eu tô um pouquinho. Acho um pouquinho confuso ainda. Por quê? Você pode repetir essa parte indo para a terceira linha? Então você entendeu da primeira para a segunda. Sim. Mas vou falar de novo também da primeira para a segunda, porque eu não sei se você entendeu mesmo. Então, Tá bom. o que é isso daqui? É você corresponder, soma de combinações, ao que a gente viu na aula de triângulo de Pascal. O que você está variando aqui é o K, é esse cara daqui de cima. Então, isso daqui, em outras palavras, é combinação de 7, 2 a 2, mais combinação de 8, 2 a 2. Isso vai até a combinação de 42, 2 a 2.
É isso que está aqui, é o que eu quero obter. Para esse pedaço só. Certo. Que é essa soma aqui, ó. Combinação de 7, 2 a 2 é esse cara que está aqui. Combinação de 8, 2 a 2 é esse cara que está aqui. E assim por diante. O que eu estou interessado é nessa soma desses elementos do triângulo de Pascal. Não sei quanto que é. O que eu sei é, se você somasse do início, não daqui, mas do início, o início da coluna é justamente quando ele corresponde à mesma linha. Linha 2, coluna 2. Se você somasse tudo daqui até aqui, ou seja, combinação de 2, 2 a 2, mais combinação de 3, 2 a 2, e assim por diante, até combinação de 42, 2 a 2, isso tudo é igual à combinação de 43, 3 a 3. Ou seja, quem está na linha abaixo, coluna 1 à direita. Isso foi o que eu ensinei na aula. Eu provei isso também na aula. Como Só é que estou é? aplicando É isso. igual que 43, 3 a 3 no caso, Quem né? está na linha abaixo, coluna à direita. Ok, ok. Então, 43, 3 a 3. Mas disso tudo eu tenho que tirar o pedaço que eu não quero. Porque o que eu não quero é isso daqui. É o que vai do 2 até o 6, da linha 2 até a linha 6. Não quero essa soma. Eu não quero combinação de 2, 2 a 2, mais combinação de 3, 2 a 2, mais combinação de 4, 2 a 2, até a combinação de 6, 2 a 2. Não quero eles. Então, eu quero saber, para remover do total, qual é, aqui não é 0, né? 2, né? Qual é a soma de combinação de K, 2 a 2, para K indo de 2 até 6, porque isso que está aqui é isso que está aqui nesse diagrama feio que eu fiz. E qual é a resposta disso? 7, 3, 3 a 3, porque tá na Vai frente seguir e a à mesma direita. ideia, isso. Entendi, entendi. Então você está pegando esse total, tirando esse pedaço. Entendeu, Rafael? Sim, consegui entender direitinho. Professor, teria como fazer sem passar aquela parte que tem o sigma ali, colocar só direto, você entenderia? Aquela parte ali que você está do lado do 43, 3 a 3, menos, aí tá circulado aquela parte ali. Eu precisaria colocar aquela parte? Precisa, porque você diz não ter isso aqui? É, Aí tá ou errado. poderia. Ah, tá. Aí Porque eu poderia. 43, 3 a 3 não é essa soma aqui de cima. Entendi. Tem que tirar aquele pedaço ali. Seria caso, isso daqui eu coloquei de propósito, eu coloquei a partir do 7. Se eu colocasse a partir do 2, K igual a 2 aqui, a resposta seria isso aqui. Entendeu? Sim, mas eu tô falando de ir direto pro 43, 3 a 3, menos 7, 3 a 3. Eu poderia ir direto? não. Não. Aí tem que botar o porquê disso. Ah, tá, entendi. É só isso mesmo. Tá. Bom, posso continuar? Pode. O caso seguinte, né, o outro termo aqui, é a gente analisar o seguinte: o que está variando nessa combinação, nessa função? Tá? Aqui a gente viu que só variou a linha. O de cima é a linha, o de baixo é a coluna, né? Aqui não, ó. Eu vario os dois, tanto a linha quanto a coluna. O que significa variar? É iterar aumentando de 1 em 1, a partir desse K que foi apresentado, que é o K igual a 7. Ok? Então, o que significa você descer uma unidade na linha, andar uma unidade à direita? É você andar à diagonal. Professor, por que seria só aquele termo se começasse com um K em 2 e não em 1? Seria somente isso, esse termo aqui, se eu começasse do 2, porque é onde eu começo. A coluna 2 começa na linha 2. Por quê? Não existe combinação de 1, 2 a 2. Não existe. A linha, ela tem sempre que ser maior ou igual à coluna. Então, por isso. Por isso que essa matriz, esse triângulo de Pascal, é um triângulo. Aqui está diagonal, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Não tem ninguém aqui em cima. É por isso. Beleza. Aí, então, isso daqui se refere a você variar tanto a linha, descendo a linha, quanto a coluna andando para a direita.
Entendem que aqui a gente tem que usar a diagonal, então? Beleza? Entendido isso, a gente tem que pensar no teorema das diagonais. De alguma forma, tem que aplicar ele ali. Então, olha só. Vamos lá. O que aparece aqui? 202 mais K menos 2. Só botei esse 202 menos 2 só para complicar a vida de vocês. Né? O que é isso, então? É 200 mais K. Né? Então, eu sei que o primeiro termo está aonde no triângulo de Pascal? É ele que você tem que encontrar. O primeiro termo é quando K é igual a 7. Né? Então, 200 mais 7, 207. K é igual a 7. Então, é linha 207, coluna 7. Então, o primeiro termo dessa soma está aqui, né? Linha 207, coluna 7. Beleza? Tá claro isso, né? Esse é o primeiro termo dessa soma aí. Aí, olha só. O que eu vou continuar fazendo? Quem é o seguinte? Concordo que o seguinte é linha 208, coluna 8. E o seguinte é linha 209, coluna 9. Beleza? A gente está variando tanto a linha quanto a coluna. Com isso em mente, você tem que lembrar agora o que é o teorema das diagonais. Por quê? O teorema das diagonais diz o que para a gente? Se você começa do início, e o que é do início? É da coluna 0, a linha que você quiser. Tá? Então, você começa numa linha cá em cima. Coluna 0. E você vem descendo, descendo na diagonal até qualquer lugar que seja. Qual é o resultado dessa soma toda? É justamente quem está uma linha abaixo na mesma coluna onde você parou. Tá claro isso para vocês? Lembram disso? Sim, eu lembro. Sim. Eu só esqueci daquela parte da soma tá um pouco pro lado, entendeu? Aquela primeira parte que você explicou. Eu tinha esquecido dessa parte. Essa parte eu ainda lembro. Isso. Então, tem que ser daqui do início. Tá? Dela até onde você quiser. E o resultado dessa soma é quem está na linha abaixo, mesmo a coluna você parou. É isso que você tem que estar em mente. Por quê? Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Eu sei que nessa soma, que tem aqui, cadê ela? Que está aqui, o primeiro termo não é onde você está na coluna 0. Não é. Você começa na coluna 7, mas você vai ter essa mesma ideia. Então, você vai ter que saber qual teria sido o início para você vindo, passando por esse elemento e descendo até o último termo para poder saber qual é a diagonal que você está. Entenderam o que eu falei? Então, ó, primeiro elemento aqui é o quê? 207, 7. Eu tenho que vir para trás para saber qual é o meu ponto de partida, porque esse cara está no meio. Ele não está na coluna 0, ele está na coluna 7. Então, 206, coluna 6. 205, coluna 5. 204, coluna 4. 203, coluna 3. 202, coluna 2. 201, coluna 1. 200, coluna 0. Concordo, então, que o primeiro elemento seria linha 200, coluna 0? Concordam? Sim? Esse Sim. seria o início da sua diagonal. Só que ela, você vai até onde? Porque, olha só, quem é o último termo? K é igual a 42. Então, é 200 mais 42. 242, a linha 242, coluna 42. Então, eu vou com essa soma até onde? Linha 242, coluna 42. Qual é o resultado disso? Dessa soma, que vai do 200 0 a 0 até o 242, 42 aqui, 243, 42. Combinação de 243 tomado 42. Beleza? É justamente a coluna onde eu tô, linha uma abaixo. Só que, de novo, a soma ela vai
daqui até aqui. Ela não vai da coluna 0 até lá. Se ela fosse da coluna 0 até a coluna 42, aí sim a resposta seria somente isso que está aqui. Mas não é. Então, desse total, você tem que remover justamente a soma que vai da linha 200, coluna 0, até anterior ao que eu queria, né? A anterior que eu queria é 206, linha 206, coluna 6. Esse pedaço você tem que remover, que é justamente essa soma que está aqui. E o resultado dela simplesmente é quem está uma linha abaixo de onde você parou, então você parou na 206, uma linha abaixo é 207. Na mesma coluna onde você parou, coluna 6. Beleza? Ok? Ok, professor. Continuando. Bom, aqui o terceiro termo, ele é K sobre 2. Não foi erro de digitação, não. É K sobre 2, aqui é a combinação de K2 a 2. São coisas diferentes. Né? Então, o que é isso? Veja que é um somatório de K sobre 2 para K, indo de 7 até 42. Então, você tem K que começa com 7, depois vai para 8, depois vai para 9. É o que você está variando, mas está sempre dividido por 2. Então, você pega essa divisão por 2, põe em evidência, põe do lado de fora do somatório. É isso que eu fiz aqui. Por quê? O que ficou aqui você sabe como resolver tranquilamente, porque aí sim é o que a Larissa estava sugerindo antes. É você, esse 1 sobre 2 eu esqueci de botar também na digitação, tá? Então aqui tem 1 sobre 2, que é por conta disso daqui, que multiplica esse resultado, por quê? Aqui sim você vai variar elemento a elemento iterando, né? Então é 7 mais 8 mais 9 mais 10, aí sim é de 1 em 1. Então quanto é que dá essa conta? Bom, você pode pensar nessa mesma linha de raciocínio que eu fiz anteriormente, que é a soma do 1 até o 42, e isso é feito como? N que multiplica N mais 1 sobre 2, usando o conceito que a gente viu na aula de técnica de demonstração. Desse pedaço, você tira a soma que vai do 1 até o 6, porque você está interessado do 7 até o 42. Do 1 até o 42 é essa conta aqui. Mas daí você tira aquele pedaço que vai do 6, do 1 até o 6. Que é isso que está aqui. Tá? Essa divisão por 2 passa para dentro, então fica sobre 4, sobre 4. Não precisa fazer conta, parou aqui, já está bom já. Tá legal? Professor, me explica de novo esse 42 vezes 43. É vezes, no caso, ali, né? Vezes. 42 vezes 43 sobre 2. Você quer saber o quê? Por quê? Me explica novamente, que eu me perdi nessa parte. Então, isso você vai na aula de técnica de demonstração, que é um dos exemplos que eu faço na aula, que é para provar que a soma dos primeiros naturais, né, dos K primeiros naturais, é essa fórmula aqui. Um jeito de conseguir mostrar isso diferente, que dá na mesma, na verdade, pelo triângulo de Pascal, é pensar no teorema das colunas também. Quanto que é a combinação de 1 a 1? 2 a 2? Não, a combinação de 1 a 1 é 1. Ah, tá, ok. Eu tava pensando... Qual... Não entendi muito bem a pergunta. Só perguntei quanto é a combinação de 1 a 1. Quanto é a combinação de 2 1 a 1? É de quantas formas você pode selecionar um objeto dentre dois. Qual é a resposta para isso? 2. Combinação de 3 1 a 1. 3. Combinação de 4 1 a 1. 4. O que é isso? Combinação de 5 1 a 1 é o quê? É quantos subconjuntos de tamanho 1 tem de um conjunto de tamanho 5, de tamanho 6, tamanho 7. Então você vê que vai dar certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tá?
O que quero, o que eu queria aqui, na verdade, pensa que seja do 1, só para facilitar o que eu quero explicar aqui do 42 vezes 43 vezes 42 sobre 2. Tá? Bom, é a soma do 1. Isso que está aqui é a soma do 1 até o 42, né? Então, tecnicamente aqui, 1 mais 2 mais 3 mais 4, é você fazer a soma dessa coluna 1 até o 42. Qual é a soma dessa coluna aqui? É justamente quem está aqui na frente, não é? Lembra que eu apliquei isso aqui? Não foi? É quem está na linha abaixo, coluna 1 à direita. Não é isso? O teorema das colunas? Certo, Gabriel? Sim, professor, foi até isso eu tentei falar no 2 a 2 aqui ali, entendeu? Que é tem o 1, aí na próxima coluna, na linha de baixo. Só que eu devo ter Isso, falado errado. próximo da linha de baixo, coluna à direita. E o que é isso aqui? 43, 2 a 2 é o quê? É combinação de 43 tomados 2 a 2. Então, isso seria essa resposta aqui. E, de fato, ela é. Por quê? O que é a combinação de 43, 2 a 2? O que é, Melanie? Ela veio aqui, ó. Ela está respondendo o que é. Fala para eles aí, Melanie. É? Então, o que é isso? É 43 vezes 42 sobre 2. Isso. E por quê? Lembrando da fórmula, você consegue aplicar isso, você vai ver, que é n fatorial sobre n menos k fatorial, k fatorial. Então, n fatorial é 43 fatorial. 43 menos 2, 41. 41 fatorial, 2 fatorial é igual a 2, né? Então, o que é 43 fatorial? É 43 vezes 42 vezes 41 fatorial. Coloquei no 41 fatorial só para poder ficar junto com esse 41 fatorial que está aqui embaixo. Cortou, então ficou 43 vezes 42 sobre 2. Está aí um outro jeito de provar essa fórmula aqui. Não foi desse jeito que eu fiz nas aulas anteriores, lá atrás. Usei como o Gauss pensou lá, usando pega um, soma com o último, pega outro, soma com o último e tal. Enfim, eu expliquei isso na aula lá. Mas o outro jeito de pensar é usando o próprio teorema das colunas. Entendeu? Sim, é porque eu pensei no teorema das colunas, mas aí eu vi isso aí, eu pensei que não poderia usar, mas agora eu entendi que pode sim. Pode utilizar, porque tem uma coluna que evidencialmente é exatamente isso que está aqui. Entendeu? Ok, professor. E aí, claro, eu só tenho que tomar cuidado para tirar o que eu não quero, né? E, gente, já são 9h11. E posso ir para a próxima? Eu não sei se vai dar tempo de eu falar todos os exercícios para vocês, tá? Se não der tempo, se der 10 horas, 10 e pouquinho, não der tempo, eu vou pedir que vocês assistam a aula que eu dei para a turma anterior, porque para eles eu consegui falar até o final. Tá legal? Então vocês façam isso aí. Mas vamos indo até onde der. Questão 2, também da AV1. De quantas maneiras 12 pessoas, 6 meninos, 6 meninas, podem se sentar em 6 cadeiras, com 2 lugares cada uma, se 2 pessoas do mesmo sexo não sentam lado a lado? Essa questão eu pensei assim, eu resolvi assim. Separe em 2 casos. Você tem meninos, você tem meninas. Você tem restrições quando você quer posicionar as meninas, você tem restrições em relação às posições que elas vão estar. Como assim? Bom, pensa primeiro em organizar as meninas. Pensando em organizar as meninas, você tem tudo livre. Você tem 12 cadeiras, 12 lugares para elas sentarem. Sendo que uma vez que você escolheu um lugar para uma menina sentar, você já restringe as suas possibilidades para a segunda menina se sentar, porque ela não pode sentar ao lado dessa que você acabou de colocar. Então, por isso que depois de 12, você cai para 10 possibilidades. Porque você não tem a possibilidade da cadeira que a outra menina já está sentada e nem ao lado dela. Então, se eu escolher aqui você não pode. Sobram 10 possibilidades. Depois, sobram 8, sobram 6, sobram 4, sobram 2. E acabou.
Com isso, você posicionou as meninas ali. O que você tem agora de restante? Você tem que posicionar os meninos de alguma forma. Mas você tem 6 cadeiras e você tem 6 meninos. Então, na verdade, você quer saber quantas são as formas dos meninos entrarem naquelas cadeiras, sentarem ali, né? Então, você tem 6 fatorial maneiras de fazer isso. Porque você tem, para um menino, 6 cadeiras possíveis para ele escolher. Para o outro menino, 5 maneiras para ele escolher. E assim por diante até chegar a 1. E veja que com isso você já vai ter a garantia de vai estar sempre menino com menina. Eles não vão estar menino com menino porque não tem cadeira que uma menina nem não esteja ali. Todo par de cadeiras que você toma, uma menina já foi colocada no passo anterior. Então acabou aí. Pelo princípio multiplicativo, está tudo argumentado. Posso para a próxima? Sim, sim. Eu fiz diferente, mas Pode. deu o mesmo resultado no caso. Isso que eu ia comentar. Então, se por acaso você pensou diferente, pensou em já colocar o par menino-menina ali, enfim, poderia pensar diferente, não tem problema. Desde que não tenha nenhum erro lógico em relação a isso, né? Inclusive, eu até falei para outra turma, eu uso esse critério muito até para corrigir. Eu quero corrigir mais rápido, né? Então, às vezes vocês pensam completamente diferente, mas não quer dizer que está errado. Então, o que eu faço primeiro de tudo? Tá, pensou diferente do que eu pensei? Tudo bem. Vou conferir a conta, se a conta dele bate com a conta final que a minha daria. Se não der certo, a dele está errada, entendeu? Então, eu vou tentar ver onde que você errou, qual é o detalhe que não está correto para poder justificar o seu erro. Se bateu correto, deu o mesmo valor no final, eu só leio assim para ver se não está nenhum erro lógico ali que foi cometido. Entendeu? Então é mais ou menos assim que eu faço. Foi feito de um jeito, vê se o seu jeito bate a resposta final e vê se está coerente também com o que você está explicando, tá? De novo, o gabarito aqui, ele é um guia para vocês seguirem até como vocês vão escrever a resposta. Porque, veja, se eu chegasse e colocasse somente isso daqui no final, quer dizer, só isso daqui de resposta, não iria considerar, porque não está justificando nada, né? Então, o texto é necessário aí vocês colocarem. Beleza? Vou para a próxima, tá? Essa próxima aqui, ela não tem na lista de vocês, não. Pelo menos eu não lembro de ter colocado lá. Bom, um brinquedo infantil tem 9 blocos de cilindros. Tem 9 blocos cilíndricos, todos de cores diferentes. Então, tem 9 blocos de cores diferentes, cujas bases circulares são do mesmo raio. Então, todos os blocos têm o mesmo raio, só tem todas elas cores diferentes entre si. Além disso, as alturas são diferentes. Mas de que forma são essas diferenças? Olha, desses 9 blocos, 5 blocos têm altura igual a 20. 4 blocos têm altura igual a 10. Tá? O jogo consiste em empilhar os blocos um sobre o outro, formando cilindros de alturas diferentes, dependendo da quantidade de blocos utilizados. A pergunta é: quantos cilindros de 70 centímetros distintos são possíveis de serem formados? Tá? E o que dá a distinção é tanto pelas cores quanto pelas posições dos blocos ali. Tá legal? Então, temos coisas a pensar aqui. Bom, eu quero formar 70 centímetros com aqueles blocos. Então, eu tenho... quantos mesmo, hein? 5, né? Eu tenho 5 blocos de 20 centímetros. Eu tenho 4 blocos de 10 centímetros. É isso que eu tenho. Bom, então, vocês concordam que eu posso formar de algumas formas 70 centímetros? Por quê? 20 e 10. Então, poderia ser, por exemplo, que está aqui, eu usar 3 cilindros de 20, um cilindro de 10. Isso resulta em 70 centímetros. Mas não é o único caso, porque nesta etapa, na verdade, neste tipo de configuração, você tem que variar o quê? As cores, porque os blocos têm cores diferentes. Além disso, as posições, certo?
Porque se aparece, por exemplo, bloco amarelo, bloco vermelho, 20 centímetros, 10 centímetros, é diferente se você pegou aqui o bloco vermelho de 10 e aqui o amarelo de 20. São coisas diferentes. Veja que tem um monte de coisa para você pensar ao mesmo tempo, né? Primeiro de tudo, o que a gente faz? Bom, quero formar 70 centímetros. Como é que eu consigo formar isso? Concordam que eu poderia formar dessa forma? 3 cilindros de 20, 60 centímetros. Mais um de 10, 70 centímetros. Ou assim, 2 de 20, 40 centímetros. 3 de 10, 30 centímetros. 40 mais 30, 70 centímetros. São os únicos casos? Por que eu não poderia tomar 7 cilindros de 10? Alguém sabe responder? Porque tem que ser blocos diferentes. Não, não precisa estar sempre misturado. O ponto é, eu tenho limitação da quantidade. Eu só tenho 4 blocos de 10 centímetros. Eu não tenho 7 blocos de 10 centímetros. Eu só tenho 5 blocos de 20 centímetros. São essas restrições que eu tenho também. Então, vocês têm que pensar nisso também. Então, primeiro, o que eu estou fazendo? Eu estou particionando a solução do meu problema em casos em que eu consiga tratar cada um deles separadamente. Então, eu tenho um caso que vai ser esse daqui, 3 de 20 e 1 de 10. Vocês entenderam o que dá 70. 2 de 20 e 3 de 10. Vocês também viram o que dá 70. Mas são os únicos casos? Será que eu não poderia ter a utilização? Eu tenho. São quantos, hein? 4 blocos de 10. Não é isso? Será que eu não poderia utilizar 4 blocos de 10 para formar 70 centímetros, completando com o outro? Não daria, né? Teria Porque não como. daria isso, porque seria 40 centímetros para 70, faltam 30, mas agora eu só tenho 20 centímetros, blocos de 20, não vai dar número ímpar aí. Não vou conseguir 30 centímetros utilizando só blocos de tamanho ímpar, que são de tamanho 20. Não dá. Então, reduzindo para 4. 4, não, 4 que eu acabei de falar, né? Reduzindo para 3. É isso que está aqui. 3 de 10, 2 de 20. Aí sim. Reduzindo para 2, também não posso, porque se eu tiver 2 de 10, eu tenho 20 centímetros. 20 para 70, 50. Então, tem que conseguir 50 centímetros com 20, com blocos de 20. Também não dá. Então, primeiro é vocês terem a clareza de enxergar que esses são os únicos dois casos. Tá? Sabendo que são esses os dois únicos casos, você vai tratar separadamente e cada parte você depois vai juntar pelo princípio aditivo. Então, após analisar cada caso separadamente, o princípio aditivo está aí na sua mão para você conseguir obter a sua solução. Porque você separou o caso, tudo que era possível, em dois casos. Trata cada um deles, soma, você vai ter a sua resposta. São casos independentes. Indo para o primeiro caso, o que eu quero formar é 3 blocos de 20 centímetros, um bloco de 10 centímetros. Então, veja que as cores são importantes. A ordem que as cores vão aparecer são importantes. Apesar disso, eu sei que eu tenho 5 blocos de 20 centímetros, eu só quero pegar 3. Eu tenho 4 blocos de 10 centímetros, eu só quero pegar um. Vocês poderiam pensar, pô, eu sei que a ordem é importante, por que eu não faço o arranjo de 5, 3A3 aqui? Eu não faço isso. Não faço isso por quê? Arranjo de 5, 3A3 vai me dar a ordem que os 3 elementos vão estar entre eles. Mas eu tenho que, de alguma forma, misturar com os elementos que estão do outro conjunto, que são aqueles de 10 centímetros. Eles têm que estarem juntos. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou escolher. Bom,
Pega 3 elementos. Pega 3 elementos de 20 centímetros. De 5. Então, primeiro você só escolhe. Escolhe os seus elementos. A cor, eu vou tratar a ordem deles depois. Eu sei que os elementos têm cores diferentes. Então, por isso que os elementos não são iguais. É por isso que eu estou fazendo, então, uma combinação de 5, 3 a 3. Com isso, eu vou saber quantos são os trios que eu posso ter de 20 centímetros cada um. Faço a mesma coisa com o conjunto dos cilindros de 10 centímetros. É a combinação de 4, 1 a 1, porque eu só tenho 4, que só quero pegar 1. Então, o que eu tenho agora? Bom, eu tenho que juntar eles de alguma forma, né? Para cada trio de opção, eu tenho lá um monte de opção de uma unidade ter vindo. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho que multiplicar as duas coisas aí. Sendo que, uma vez que você estabeleceu os 3 elementos aqui, ou um elemento aqui, você tem 4 elementos agora. Nesses 4 que vieram, que você permuta eles para saber as ordens que eles podem aparecer na montagem do seu bloco de 70 centímetros. Então, por isso que aí depois você vai e multiplica por 4 fatorial. De novo, para poder você, uma vez que você escolheu esses elementos, agora sim você permuta a ordem entre eles. Beleza? Então, isso está feito, esse primeiro caso. O segundo caso é análogo, porque o que você quer é, bom, escolher dois cilindros de 20 centímetros. Então, você tem 5 para escolher 2. Você quer escolher 3 de 10 centímetros. Então, você tem 4 de 10 centímetros para escolher 3. Você tem 5 objetos agora. Você faz agora a permutação de 5 elementos. Então, aqui eu tinha escrito 4, né? Na pressa de escrever, eu copiei aqui de cima, botei 4. 5. Você tem 3 de 20 centímetros, perdão, 2 de 20 centímetros, 3 de 10 centímetros. Tá? Fazendo a permutação dos 5 elementos aí, pelo princípio multiplicativo, está aí a sua conta feita. E acabou. Porque agora é só você somar os dois casos e acabou a sua conta. Ô, Roger, desculpa, eu não te respondi da questão anterior. Pode sim, tá? Você poderia aplicar a fórmula de PA aqui e tudo mais, daria tudo bem também, não tem problema não. Tá? Só que eu lembrei disso que eu li agora aqui no chat, de te responder. Beleza. Tá claro essa 3, entenderam? Sim. O que vocês acharam? Tá fácil? Tá difícil? Desse segundo bloco aí digo, das partes que vão cair na V2, acho que a análise combinatória é mais tranquilinha. Então tá, vamos para a próxima. Bom, a próxima é a relação de ocorrência, e aí o que eu peço, claro, complementando o que eu falei antes, primeiro de tudo é que vocês assistam o vídeo que eu faço as questões da lista que eu apresentei no ano passado. Só vai dar para estudar a revisão por vídeo, né? Como assim? Como assim, Matheus? Você vai estudar a sua revisão do que você quiser. O vídeo só acho que talvez complemente um pouco. Por causa dos erros digitados, não, eu acerto isso aqui antes, depois e troco. Bom, mas vocês conseguem entender que é um erro de digitação, né? E conseguem alterar aqui de acordo. Mas eu altero no LaTeX até agora. Só não vou alterar agora por causa do tempo. Mas eu altero rapidinho e posto de volta lá para vocês. Tá? Bom, a 4, professor, curiosidade aqui. Os pontos da participação entram em que parte da média? Na V1. Na V1, tá? Quando eu estiver corrigindo a V1 de vocês, eu vou atribuir a pontuação extra. A número 4. A número 4 vai encontrar a fórmula fechada da relação de recorrência. Bom,
início de tudo aqui sobre isso é uma fórmula recursiva, uma expressão recursiva, uma relação de recorrência, ela tem que se basear, além da recursividade, pela base da recorrência. Então, se você apresentasse uma fórmula recursiva que só fosse isso daqui, estaria errado. Tem que ter a base. Tem que ter. Tá legal? E é por conta dessa base, inclusive, que você consegue fazer o seu problema parar. Você ter a resposta para o seu problema. Porque em algum momento vai chegar na base e lá você vai conseguir substituir o seu valor naquela fórmula. E aí você vai ter a sua resposta fazendo o procedimento contrário do que foi a abertura da sua expressão até chegar à base. Então, o método das substituições regressivas, na verdade, é isso que ele faz. Ele pega a expressão recursiva e expande, 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 até, primeiro de tudo, você conseguir encontrar uma regra. Conseguir estabelecer uma regra daquela formação. Tá? Aqui nesse exemplo, a expressão recursiva é a n é igual a 2an menos 1 mais n que multiplica 2 elevado a n. A n menos 1, você vai aplicar a recursividade. Então, é 2 que multiplica o anterior a n menos 2 mais... Veja, aqui é a n menos 1, n. Então, aqui, ó, n, n. Então, n menos 1, n menos 1. 2 elevado a n, 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 n menos 1, 2 elevado a n menos 1. Veja como a regra, né, se manteve. Essa relação se manteve. Eu só alterei o índice, os índices de acordo, mas a relação é a mesma. Esse 2 continua por conta desse, essa soma continua por conta disso daqui que está aqui. Você vai continuar fazendo isso, não tem mistério. Tá? Só tem que tomar cuidado pelo seguinte: assim como eu chamei a atenção de vocês no início do curso sobre o uso dos parênteses, aqui de novo, você tem que tomar muito cuidado com esses parênteses, onde ele vai aparecer, o que ele está multiplicando, o que ele está sendo, o que está multiplicando ele. Porque se você não pôr, fizer com pressa, você vai errar. Por quê? Por exemplo, aqui, olha, ajeitando melhor a expressão, né? Daqui a gente chega para cá. Então, veja aqui, esse AN-3, ele é multiplicado tanto por esse, por esse e por esse 2. Então, por isso fica 2 elevado ao cubo, né? Porém, esse camaradinho aqui, esse 2 não multiplica ele, mas somente esse e esse aqui também. Então, é n-2 que multiplica 2 elevado a n-2, que multiplica 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a n-2 mais, ou vezes, 2 elevado a 2 é 2 elevado a n-2 mais 2, ou seja, 2 elevado a n. Então, veja como o uso dos parênteses é importante você não se enrolar. Tá? Aqui, a mesma coisa. Esse termo aqui, nem esse multiplicam, porque esse daqui só está aqui em função desse parênteses aqui. Em compensação, esse 2 multiplica esse e esse. Então, por isso que aqui fica também 2 elevado a n. E aqui fica também 2 elevado a n, porque não tem ninguém multiplicando ele. Então, continua do jeito que estava. Essa reescrita aqui ela é necessária para a gente conseguir estabelecer uma regra, uma relação aqui que vai formando esse somatório. Por quê? Qual é o objetivo? De novo, é você conseguir chegar na base. Você vai conseguir chegar na base sem saber a regra? Não vai. Porque você está no N genérico, como você vai saber quantas são as aberturas que você tem que fazer até chegar na base? Então, por isso que aqui você tem que conseguir, de alguma forma, chegar até a base para conseguir substituir o valor da base pela expressão que está aqui, para poder não aparecer mais nada recursivo. A base é onde não tem recursividade. Então, é lá que a gente tem que chegar. Então, nessa reescrita, a gente já entende que 2 elevado a 3, a n menos 3. Aqui é o anterior do n menos 3, na verdade, 1 a mais, né? N menos 2. Aqui é 1 a mais, n menos 1. N. Veja, são 3 termos que estão aparecendo. Então, é nessa ideia que a gente vai seguir, genericamente falando,
Se você expandisse k vezes esse negócio, ia ser 2 elevado a k, a n menos k, n menos, veja, 3, 2. Então, k menos 1. N menos k menos 1. N menos k menos 2. Até o final aqui, que seria até n menos k menos k. Então, seria k. Perdão, n. Melhorando um pouco mais ainda essa expressão que está aqui, n menos k menos 1 é n menos k mais 1. N menos k mais 2. N menos k mais 3. E assim por diante. Por que eu estou fazendo isso? De novo, porque eu quero que não tenha nada recursivo. Eu quero que onde está aqui esse n menos k, não tenha ele. Para não aparecer, eu tenho que fazer aparecer a base. E a base é quando eu tenho a zero. Então, eu quero que a n menos k seja igual a zero. Isso acontece quando n menos k é igual a zero. Então, eu estou interessado em saber qual é o valor de k que faz com que n menos k seja igual a zero. Isso é quando n é igual a k é igual a n. Então, tudo onde está k, eu vou e substituo por n. Simples assim. Então, 2 elevado a k, na verdade, k é igual a n. Então, é 2 elevado a n. N menos k, acabei de ver, pô, é isso que eu queria. Eu queria que aqui fosse a zero. É a zero, porque é n menos n. K é igual a n, então é n menos n mais 1, então é 1. N menos n mais 2, então é 2, e assim por diante. Veja que com isso, eu já consigo substituir a minha base pelo valor correspondente a ele, que é 1, a base, que foi dado no enunciado. Com isso, você tem essa fórmula já que não tem mais nada recursivo. Só falta agora ajeitar essa soma. E como é que você vai fazer isso? Repara que esse trecho do penúltimo até o último, você tem 2 elevado a n que multiplica todo mundo. Aqui também você tem. Apesar disso, todos os outros você tem iteração. Você começa do 1, vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4. Então, eu só estive interessado por aqui nesse pedaço que vai do segundo até o penúltimo. Tem 2 elevado a n em todos os termos. Coloquei ele em evidência. Colocando o 2 elevado a n em evidência, o que restou foram justamente essas iterações. 1, mais 2, mais 3, assim por diante. E aí acabou, porque você tem o que então? É a soma dos n primeiros termos, que é n que multiplica n mais 1 sobre 2, multiplicado por 2 elevado a n, ainda somado por 2 elevado a n. Poderia melhorar, poderia aqui colocar 2 elevado a n em evidência, fazer umas contas a mais, mas aí já é detalhe que não preciso nem falar dele aqui. Beleza? Beleza. Ok. Posso para a próxima? Sim, Pode. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar tempo aí de eu falar da 5, da 6. A 6 é meio grandinha. A 5 também, a 5 é rápido. A 5 é uma questão que eu acho muito legal. A 6 também, na verdade. Mas vamos lá. A 5 é: determine a relação de recorrência que fornece o número de sequências quaternárias de n dígitos que contenham um número par de zeros. Então, no início, você tem que entender o quê? É o enunciado, né? O que está querendo, o que está pedindo e tudo mais. E o que é isso? Você tem que entender, então, o que é sequência quaternária. O que é sequência quaternária? Poderia pensar, pô, o que eu sei disso? Não sei nada, talvez? Tá bom. Mas associar coisas que talvez vocês saibam. O que é sequência binária? De tamanho n, com n dígitos. Fala aí, Rafael. Não, acho que não sei responder. Não. Isso aí, Larissa, é uma sequência que é composta por zeros e uns. É só isso. Tem n Tá. elementos. De tamanho N, tá, entendi. Tem n elementos. Em cada posição você tem 0 ou 1. E é isso. Isso é uma sequência binária. O que é uma sequência ternária?
0, 1 ou 2? 0, 1 ou 2 são os elementos possíveis para cada posição e você tem n posições. Sequência quaternária, 0, 1, 2 e 3 são os elementos possíveis para cada posição dessa sequência com n elementos. Isso é uma sequência quaternária. Então, você está interessado nas sequências quaternárias que tenham quantidade par de zeros. Então, pode ter nenhum zero, tudo bem. Tem 0, 0, 0 é par. Pode ter 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros, assim por diante. E aí que a gente vai calcular isso recursivamente. Então, veja como a recursividade ajuda muito. Porque, olha só, qual é a ideia da recursividade? É que pensa que você sabe resolver o seu problema com n menos 1 elementos. Será que isso ajuda você a resolver o seu problema com n elementos? É sempre com esse tipo de pergunta que você tem que pensar. Você tem que tentar resolver baseado nisso. E como a gente faz isso? Bom, tem que ter claro quem é a base. Isso eu falei também antes com vocês. Relação de recorrência é composta tanto pela recursividade quanto pela base. Baseado na própria base, você tenta. Será que com a base eu consigo ajuda para obter a solução quando tem mais do que a base? E assim vai, esse procedimento meio que indutivo. Bom, veja que a sequência tem n elementos. E esse n pode ter o tamanho que você quiser, desde 1 até qualquer outro natural que você queira. A base, então, é para quando o n é igual a 1. É para quando você só tem um único elemento naquelas sequências. São sequências com um único elemento. Quantas são as respostas? Quantas são as sequências quaternárias que têm o número par de zeros que tem um tamanho 1? Alguém vai responder? Uma só? Não, 3. Você tem 3 possibilidades. Porque a sequência tem tamanho 1, só tem um elemento. Você tem 3 possibilidades. Ou pode ter ou pode ter o 1, ou pode ter o 2, ou pode ter o 3. Se é uma sequência que só tem o 1, tem um número par de zeros aqui. Tem 0, 0. 0 é par. Se é a sequência que tem um 2, tem um número par de zeros. Se é a sequência que tem 3, tem um número par de zeros. O que eu não posso ter é a sequência que só tem zero. Porque aí tem um número ímpar de zeros. Está clara a base? Então, 0 é par, claro, Matheus. 2K é a definição de um par para qualquer K que pertence aos inteiros. Isso eu falei lá no início do curso. A gente usa isso pra caramba. Qual é o K que faz isso funcionar para o zero? É K igual a zero. Para K igual a zero, 2 vezes K é igual a zero. Então, zero é par. No par ou ímpar, zero vale. Jurava que, meu Deus, não, gente. Não, eu falei, ó, isso já, ó, desde a primeira aula, no início do curso, falei isso. Tá? Nulo? Não. Isso é partição dos números inteiros. A gente consegue particionar o conjunto dos números inteiros em 2 tipos, par e ímpar. Um número ou ele é par ou ele é ímpar exclusivamente. Ele é par se ele pode ser escrito como 2 vezes k. Ele é ímpar se ele pode ser escrito como 2 vezes k mais 1, para qualquer k que pertença aos inteiros. Tá? 0 é inteiro. 2 vezes 0 é 0. Então, 0 é par. Satisfez essa definição. Bom, voltando então. Tá claro, então, a base? Então, a base é quando você só tem um único elemento. Quando só tem um único elemento, a quantidade de sequências que possua um número par de zeros é 3, porque você tem 3 sequências que isso vale. É para a sequência 1, ou é para a sequência 2, ou é para a sequência 3. Tá, isso foi fácil. Agora, olha só. Vamos aqui pensar recursivamente. Pensa que você tem uma sequência com n elementos. Tá legal? Tem n elementos na sequência. Eu quero saber quantas são essas com n elementos que possuam o número par de zeros.
a gente vai separar em dois casos. Vocês concordam que você pode ter as sequências que terminam com elemento que não é igual a zero? Concordam? Sequências que têm n elementos. N elementos. Você tem aquelas que não termina com zero, a última posição não é zero, mas você tem aquelas em que a última posição é zero. Concordam com isso? Sim. Concordam que eu posso particionar nesses dois casos? As que não terminam com zero e as que terminam com zero. Então, Mas aqui por que eu nesses vou... dois casos em específico? Não seria mais Porque... fácil ver, tipo, os que tem zero, os que não tem zero? Ué, mas é isso que está aqui, ó. São os que têm zero e os que não têm zero, na última posição. Porque a gente quer usar a recursividade. A recursividade, você sempre tem que tentar recair no caso anterior de alguma forma. É por isso que eu estou fazendo assim. Eu quero conseguir Entendi. recair no caso anterior, ou seja, no caso das sequências que possuem n-1 elementos. Porque, olha só, vamos pensar nesse caso, que são aqueles que não terminam com zero. Então, eu sei que vai ser o 1, ou o 2, ou o 3 aqui no final. Agora, concordo que para esse caso, nessas n-1 elementos aqui, possui o número par de zeros aqui? Vocês concordam que nessas n-1 primeiras posições existem um número par de zeros? Porque na última não vai ser zero. Então, se tudo aqui tem uma quantidade par de zeros, se nas n posições há uma quantidade par de zeros, sendo que na última posição não é zero, então eu sei que nessas n-1 posições anteriores tem que ter uma quantidade par de zeros. Porque se tivesse uma quantidade ímpar de zeros aqui, tudo ia ter uma quantidade ímpar, porque aqui eu não estou colocando zero no final. Entenderam? Sim. Então veja aqui, qual é a resposta para esse problema aqui? Quantas são as sequências com n-1 elementos que possuem uma quantidade par de zeros? É exatamente o mesmo problema, só que é para a entrada n-1. Então, é para isso que está aqui a n-1 formas. Aí que está a recursividade. Sendo que para cada solução dessa an-1 formas, você tem que multiplicar por 3, porque na última posição você tem 3 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, 3 que multiplica a n-1 dá a resposta desse caso aqui. Entenderam? Eu tinha pensado de outra forma que provavelmente estaria errado. Seria tipo a n-1 mais um dígito que poderia ser um desses três, mas aí não faria sentido. Não, aí você tem que lembrar o princípio multiplicativo. Aqui, relação de ocorrência é uma aplicação também de princípio multiplicativo, porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está separando a configuração em pedacinhos. Essa configuração é uma sequência com n elementos. Então, eu estou olhando sequência com n-1, e para cada uma dessas sequências com n-1, estou considerando o último elemento também, que tem 3 possibilidades. Então, para o 1, caso eu escolha colocar o 1, você tem a n-1 possibilidades para as n-1 primeiras posições. Você pode somar. Aí soma agora, sendo o 2 no final, com a n-1 possibilidade. Porque para cada uma dessas a n-1, você vai pôr o 2 depois. Antes, você pôs o 1. Então, você está gerando uma nova configuração com n elementos. Mas a n-1 associada às possibilidades de terem sido 3 na última posição. Então, por isso que é 3
vezes a n menos 1, por aplicação do princípio multiplicativo. Entendi. Tá? E aí, beleza, vou continuar. O próximo caso são aquelas configurações em que, na última posição, eu coloquei o zero. E agora? O que significa? Tem n elementos, tem uma quantidade par de zeros, e na última posição eu tenho o zero. Bom, se na última posição eu tenho zero, então eu sei que até a penúltima posição eu tenho quantos zeros? N menos 1. Não tenho n menos 1 zeros. Eu tenho n menos 1 elementos. Mas eu tenho uma quantidade ímpar de zeros. 2K mais 1. E nem precisa falar de 2K mais 1, mas sim, eu tenho uma quantidade ímpar de zeros. Tá? Então, neste caso, em que eu sei que na última posição vai ser o zero, nas n menos 1 posições anteriores eu tenho uma quantidade ímpar de zeros. Porque justamente para você ter a sequência com n, uma quantidade par. Porque ímpar em relação aos n menos 1 que estão aqui. Mas esse camarada no final vai dar uma quantidade par. Então, o que eu estou interessado em saber é quantas são as sequências que possuam n menos 1 elementos e que tenham uma quantidade ímpar de zeros. É isso que eu quero obter aqui agora. Concordam? E como é que eu vou fazer isso? Eu não estou interessado na quantidade par, mas eu sei o quê? Que uma sequência, qualquer que seja, ou ela tem uma quantidade ímpar de zeros, ou ela tem uma quantidade par de zeros. Certo? Eu estou interessado na quantidade ímpar. A quantidade que é ímpar é justamente o complementar do que era a quantidade par. Então, olha só como é que eu vou fazer bem tranquilinho isso daqui. Bom, eu estou interessado nas sequências que tenham n menos 1 elementos e que tenham uma quantidade ímpar de zeros. Então, eu sei o que é, com n menos 1, recursivamente falando, uma quantidade par. Por quê? A n menos 1 é a quantidade de sequências quaternárias com n menos 1 elementos que possuem uma quantidade par de zeros. Mas eu quero saber os ímpares. Então, beleza. É só pegar do total, ou seja, o total de sequências quaternárias com n menos 1 elementos. Desse total, eu tiro o que eu não quero. Eu tiro as sequências quaternárias com n elementos que há uma quantidade par de zeros. O que vai sobrar é justamente o que eu quero, que são as sequências quaternárias de n elementos que possuem uma quantidade ímpar de zeros. E como é que eu calculo isso? Bom, primeiro é o total. Você tem n menos 1 elementos. Para cada um, você tem 4 possibilidades. Você pode ter o 0, 1, ou 2 ou 3. Isso em relação aos n menos 1 elementos. Então, você tem 4 elevado a n menos 1. Desse total, você vai remover a quantidade as sequências que dão pares, dos zeros. Você vai tirar, então, a quantidade de sequências quaternárias que possuem um número par de zeros que tem tamanho n menos 1. Isso é a de n menos 1. Então, acabou. Está aí o seu caso 2. Porque você já sabe que com essa conta, cada uma dessa configuração vinda dessa subtração, o zero já vai estar depois no final. Porque foi assim que a gente estabeleceu. Assim que a gente estabeleceu o zero aparecendo no final. Então, depois, acabou. Você tem o seu primeiro caso, você tem o seu segundo caso, soma os dois, está aí a sua recursividade. E a base é a 1 igual a 3, por conta da base que a gente já entendeu, né? No início. Beleza? Entenderam essa? Você pode só repetir a parte do 4 elevado a n menos 1 menos a n menos 1? Isso é a ideia do complementar.
de novo, isso daqui acaba sendo como uma aplicação do que a gente viu no início de análise combinatória, do lance do complementar. Quando eu estou interessado num conjunto complementar de algo que eu já conheço, basta do total você tirar aquilo que você não quer. Eu estou interessado nas sequências que possuem uma quantidade ímpar de zeros, não é isso? Então, basta do total, ou seja, do total de sequências quaternárias, tirar as sequências que possuem um número par de zeros. Porque eu estou interessado no total das sequências que possuem uma quantidade ímpar de zeros. Repetindo, eu estou interessado no número de sequências quaternárias que possuam um número ímpar de zeros. Eu não sei como calcular isso. O que eu sei calcular é o número de sequências quaternárias com n menos 1 elementos que possuem uma quantidade par de zeros. Entendi. Então, do total de sequências quaternárias, que é 4 elevado a n menos 1, por quê? É em relação ao tamanho n menos 1 que eu estou olhando agora. Eu vou tirar justamente o total das sequências quaternárias que possuem um número par de zeros, que é a n menos 1. Porque é o mesmo problema que eu quero resolver, sendo que agora é para sequência menor. Tem tamanho n menos 1. Então, eu posso aplicar a recursividade aí. Entendeu? Sim. Consigo entender. Então, só para repetir, a relação de recorrência é uma aplicação de análise combinatória. Por isso que eu pedi a vocês, assistam às aulas que eu tenho gravadas já fazendo exercícios sobre isso. Esse exercício 5, exercício 6, eu já fiz tem lá no YouTube, tem nos vídeos que eu indiquei para vocês fazerem, além de vários outros, tá? Então, olhem, revejam, não olhem só o gabarito, porque pode ser que não fique claro o que está escrito, mas assistam e tentem fazer também, e estudem, façam exercícios, tá? Façam exercícios, porque a gente aprende praticando, não é só ouvindo, tá? E repetindo um pouco o que eu falei também no início, antes até de gravar, pratiquem estudando, inclusive em grupo, tá? É importante isso, porque um acaba ajudando o outro, falando, você acaba aprendendo. Muitas das vezes eu estou pensando algo, eu estou estudando aquilo que eu vou falar, né? Enquanto eu estou pensando, né? Então, é bom praticar a mente nesse caso, tá? E veja que não tem nada novo, não tem nada novo aqui. O que eu fiz foi aplicar princípio multiplicativo, princípio aditivo. A única nuance nova aqui é esse lance de você poder, como é forte, utilizar a recursividade. Poder utilizar uma solução que, olhando para n-1, você nem sabe exatamente como que é a solução, mas você joga na recursividade e você vai abrindo aquela expressão até chegar na base. Chegou na base, a própria estrutura que você está montando ali vai te ajudar a depois voltar atrás refazendo as contas e você vai obter a sua solução. Inclusive para a implementação. Você tem que ter uma base, inclusive, isso, porque você tem que declarar qual é a base, né? Você chegou na base, o algoritmo tem que retornar alguma coisa, né? Porque senão você ia ficar no loop, ia voltar atrás, nunca ia parar. Tá? Então, isso que eu falo aqui, para esse contexto, se aplica para a programação em vocês e se aplica, né, ao mundo de computação de vocês aí. Beleza? Se correr, dá para fazer a 6. Dá? Eu posso falar da 6, não tem problema não. Tá? A 6 é o seguinte, ela é... Na verdade, eu pus ela aqui porque é uma das questões que eu mais gosto de fazer, tá? Essa questão aqui, ela fala sobre número de Stirling, tá? Existem vários números, né, que a gente conhece. Número de Euler é um número especial. Tem número de Bohr, tem vários números que a gente conhece na matemática. O número de Stirling é um tipo de número que ele é baseado em dois parâmetros, tá? Existem dois tipos de números de Stirling. Existe do tipo 2, existe do tipo 1. Eu vou falar aqui somente do segundo tipo, tá? Que é o tipo 2 aí.
Os números de Stirling, ele tem como entrada 2 parâmetros, é um N e é um K. Tá? Então, quando você pede, me fala o número de Stirling, tem que ter um parâmetro aí. 2 parâmetros no caso, é um N e um K. Tá? Esse número responde vários problemas. Uma modelagem desse problema é esse que eu coloco aqui. Número de maneiras de distribuir N objetos distintos entre K caixas idênticas. Nenhuma caixa pode ficar vazia. Tá? Então, veja que nesse problema você tem esses 2 parâmetros. N objetos distintos, K caixas idênticas. Você quer distribuir esses N objetos nas K caixas, porém, nenhuma caixa pode estar vazia. Sempre tem que ter elemento ali. Esse é o problema. Qual é o número disso? É o número de Stirling SNK, baseado nos parâmetros NK. E é isso que eu resolvo aqui, nessa resposta aqui. Tá aqui a obtenção dele. Tá? Vou falar rapidamente, tá? Que é o seguinte. Bom, a sua solução é recursiva. Então, você consegue montar a fórmula fechada, com um pouco de dificuldade consegue, mas meu interesse é só na recursividade aqui associada a ele. Então, veja primeiro que ele tem uma similaridade até esse tipo de problema com problemas que a gente viu lá atrás com combinação com repetição. Sendo que aqui eu alterei o lance do que repete e do que não se repete. Porque aqui, olha só, os objetos são distintos, as caixas são idênticas. Lá era justamente o contrário. As caixas eram distintas, os objetos eram idênticos. Vocês lembram? O problema que eu apresentei lá na aula eram anéis que eram idênticos, dedos que são distintos, bolas que são idênticas, caixas que são distintas. Aqui é o contrário. O problema muda. Tá? Entenderam isso? Entenderam qual é o problema? Entendido isso, eu vou passar para a solução, já? Então, primeiro é entender a base. O caso básico é o seguinte. É o caso onde você só tem uma caixa ou você tem o número de caixas é exatamente igual ao número de objetos. Vocês concordam que a solução para quando K é igual a 1 é 1? E para quando K é igual a N também é 1? Porque quando você só tem uma caixa, você só tem um jeito, todas as bolas vão entrar ali. Todos os objetos vão para aquela caixa, só tem uma forma. Agora, quando você tem o número de caixas exatamente igual ao número de objetos, a resposta também é 1. Por quê? Todas as caixas são iguais. Então, vai uma bola para cada caixa. Se você alterou essa caixa, recebia a bola amarela, agora ela recebe a bola verde, não faz diferença, porque a caixa que recebia a bola amarela é igual à caixa que recebia a bola vermelha. Então, quando você faz essa alteração, não muda em nada. Então, só tem uma única forma de fazer isso. Essa é a base. Além disso, a gente consegue entender, então, que só faz sentido esse problema quando você tem mais objetos do que caixas. Pelo menos a mesma quantidade, né? Por quê? Se você tivesse mais caixas do que objetos, você não ia conseguir ocupar todas as suas caixas com objetos. Ou seja, teria caixa que não ia ter objeto, se você tivesse mais caixas do que objetos. Então, por isso que só faz sentido quando K, que é o número de caixas, é menor ou igual do que o número de objetos. Então, vamos analisar aqui esse caso mais genérico aí, tá? Então, eu vou separar a solução bem parecido com os problemas anteriores, em 2 casos, tá? De novo, as caixas são todas iguais, os objetos são todos diferentes. Então, eu vou separar em 2 casos que são exclusivos entre si. A soma das suas soluções vai dar a soma do seu problema. Tá? O primeiro caso é, bom,
Você sabe que tem os objetos que são distintos. Tá bom. Toma o objeto 1. Tá? Nesse primeiro caso, o objeto 1, que é um somente aí, vai estar sozinho numa caixa. Esse é o primeiro caso. O objeto 1 está numa caixa sozinho. Nenhum outro objeto vai na caixa que ele tiver. Tá? E o outro caso é o complementar deste caso. Ou seja, é justamente aquele em que o objeto 1 necessariamente está numa caixa com outros objetos. Concordam que a soma desses dois casos dá a solução do meu problema? Bom, vou continuar, até quase da hora. Mas se não entenderam, vocês me perguntem, tá? Então, bom, sim, esses são os dois únicos casos. Por quê? Em todos os tipos de resposta, o objeto 1 ou vai estar sozinho numa caixa, ou esse objeto 1 vai estar com algum outro objeto, numa outra caixa, em alguma caixa com outro objeto. Então, sim, só tem esses dois casos. Tá? Então, olha só. Bom, vocês entenderam que as caixas são todas iguais. Então, nesse primeiro caso, que é aquele que o objeto 1 vai estar numa caixa sozinha, tanto faz qual foi a caixa que eu tenha escolhido. Eu sei que ele vai estar numa caixa sozinha. E agora veja, tira logo essa caixa com esse objeto. O que você tem agora é n-1 objetos para serem colocados em k-1 caixas. Então, a resposta para esse caso é a recursividade S aplicada em n-1 objetos em k-1 caixas. Então, é S de n-1, k-1. Isso resolve esse primeiro caso. Por quê? Com isso, eu já tenho a certeza que o objeto 1 está numa caixa sozinha. As caixas são todas iguais, então não tem mais nada que multiplicar, não tem mais nada para fazer nada. Eu não preciso escolher a caixa, porque qualquer uma é igual a qualquer outra. Então, por isso, é só isso basta nesse caso. Segundo caso. Segundo caso é aquele que o objeto 1 está junto com algum outro lá. Então, o que eu faço? Bom, inicialmente, pega o seu objeto 1, não põe em nenhuma caixa, não. Deixa ele isolado. Deixa ele isolado e aí você resolve o seu problema com o que restou. O que restou? Você tem n-1 objetos e você tem k caixas. Recursivamente falando, você sabe resolver. Então, é S de n-1k. São as formas de você distribuir os n-1 objetos lá nas k caixas que você tem. Veja, o objeto 1 está de fora, não entrou. Por isso que foi n-1k. Também as caixas não mexi nelas anteriormente. Então, tá lá. Agora, você tem os seus objetos lá distribuídos. Para cada configuração da distribuição dos seus objetos, você tem K possibilidades para você colocar o seu objeto 1. Porque agora que os objetos já estão lá, os n-1 estão lá, escolhe uma caixa para você colocar esse um objeto. E agora faz diferença onde você escolhe colocar o objeto 1. Por quê? Os objetos já estão lá dentro das caixas. Então, essa caixa é diferente dessa, porque esses objetos aqui dentro que são o que configuram aquelas caixas. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem K que multiplica essa recursividade. Formas de fazer com que o seu objeto 1, são K formas, né, de entrar aqui dentro, e para cada uma dessas S de n-1, K maneiras de você distribuir os objetos. Resolveu o seu segundo caso. Agora acabou. Pelo princípio aditivo, está aí a sua resposta com a base da recursão, o que eu tinha falado inicialmente. E assim acaba. Beleza? Tranquilo? Essa questão é sensacional, é muito bonita. Fala. Não, só ia falar que vai ser meio corrido esses dias aí, porque tem que revisar a matéria para V1, para V2, na real, fazer algum. Já bate até a tristeza. Vocês têm que sempre estar estudando. Isso é algo que eu falo já
né? Falo já, bom, desde o início do curso, né? Tentem sempre estudando, botar a matéria em dia, né? Essa, Tá? essa AV2, no caso, você vai encurtar ela para tentar fazer em um dia só, né? Vai encurtar o tamanho dela, né? Ah, tá, ok. É o meu intuito. É porque esse início de ano ficou meio corrido, porque a gente teve duas provas de programação em semanas seguidas, aí teve Avon 4 também, teve trabalho de fundamentos. Eu sei, é muito trabalho mesmo. É normal. Acontece. Aí Mas estamos na corrida aí. corram, tá? E, ó, exercício, pô, vocês estão com várias coisas aí, vocês têm vídeos à vontade aí para vocês reverem e tal, para ficar mais claro o que vocês estão estudando. Então, façam isso, tá? Beleza? Pode encerrar, gente? Professor, só para saber, aqueles pontos de participação vai ser na média ou nas Avon? Na V1, Ah, tá, ok. Avon, Boa noite, então. tá? Beleza, gente? Boa noite aí. Aguardem minhas mensagens, tá? Beleza. Boa noite, professor. Bom final de semana. Valeu, vocês também. Fala, Matheus, você está escrevendo aí? Naquela questão, por que não podia ser 2 vezes 6 fatorial vezes 6 fatorial? Qual foi a justificativa para isso? Depende da sua justificativa, entendeu? Se a conta dá a mesma, eu consigo entender o porquê seria isso. Mas você tem que saber dizer o porquê realmente é isso. Ah, não deu? Ah, então tá errado. Sei lá por quê. Você tem que justificar o porquê não dá, entendeu? Então, pensando 6 fatorial vezes 6 fatorial é você pegar 6 lugares e 6 lugares. Você já escolheu os lugares. E aí você permuta os meninos com as meninas aí. Você multiplica por 2 significa meninos aqui, meninas aqui, todas agora trocam. Meninas aqui, meninos aqui. Então, isso não dá para ter todas as configurações. Porque senão pode ter um menino aqui com a menina ali, entendeu? E um lado do outro, um lado do outro e tal. Então, não vai dar. Entendeu? O que é importante é que nesses valores que vocês ponham, vocês saibam justificar o porquê você está fazendo isso. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Se está claro, se realmente é o que está sendo pedido, entendeu? Beleza. Vou encerrar aqui. Bom, beleza. Tchau, gente.